O nosso bate-papo que vai começar agora com um dos maiores oftalmologistas da Paraíba, Dr. Ricardo Coelho, e vai trazer para a gente algumas dicas de como poder tirar uma foto e observar, esse eclipse, que é um momento histórico aqui para a Paraíba, sem causar nenhum prejuízo à visão, e quais são os possíveis danos que poderão surgir na visão para aqueles que teimarem e quiserem assistir o eclipse de forma inadequada. Doutor Ricardo Coelho, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa Olho Vivo, Rede Diário do Sertão. Boa tarde, Caliel. Boa tarde, Dias Neto. Primeiro, agradecer o convite, participar aí desse momento aí na TV Diário do Sertão. Nós, como médicos, temos a finalidade de não só tratar as doenças, mas como orientar sobre possíveis danos à nossa saúde. E estamos falando de uma orientação, está vindo um eclipse, amanhã está tendo um eclipse, e todos nós somos curiosos em observar esse fenômeno da natureza, mas é um fenômeno que pode trazer danos, então temos que orientar para que esses danos não levem transtornos à nossa visão, porque um dos órgãos mais importantes que nós temos, no sentido que mais importante, que é a visão, nosso relacionamento com o meio, o principal sentido é a visão, então temos que preservar. Temos estruturas no olho muito sensíveis e o sol, a radiação solar, ela pode penetrar e trazer danos a algumas estruturas oculares. Doutor Ricardo Coelho, tem muita gente que está se preparando para acompanhar esse eclipse solar e muitas pessoas estão pegando aquela radiografia, que aqui no Nordeste o pessoal chama da chapa, de osso, para poder colocar entre a pessoa e o sol. Algumas pessoas pegam aqueles filmes mais antigos de filme para poder também acompanhar. Tem pessoas que estão achando que só colocar o óculos escuro vai dar para assistir o fenômeno. Afinal de contas, o uso de radiografia, de filtros de filmes e também de óculos escuro garante proteção para acompanhar o eclipse ou pode ser danoso? Essas películas de radiografias, elas não têm o filtro adequado para você observar o eclipse, Não tem filtro. Então, tem alguns meios apropriados para você ver o eclipse. Como foi falado na reportagem, então os telescópios têm que ter a presença de filtros para poder bloquear a entrada desses raios. Existem aquelas máscaras de solda, e o que se preconiza é que tenha de número 14, é o que vai dar uma proteção adequada. E são esses, e tem óculos que vendem alguns produtos em lojas para astronomia que já tem com esses filtros adequados para se observar eclipse. Fora isso, não é preconizado nenhum outro tipo de meio para ver eclipse. Películas de raio-x, celular, óculos escuros, mesmo com esses óculos escuros solares, eles não têm uma proteção adequada para proteger a nossa retina, que é a estrutura onde capta a luz. Então, temos que proteger essa estrutura do olho, que são células bem delicadas, e a gente não pode levar danos, porque pode levar danos irreversíveis. São queimaduras na retina que pode comprometer a nossa visão, principalmente a nossa visão central, a visão do centro, que é a nossa visão mais importante. Quais são, se bem que o senhor já adiantou, mas quais são os outros, além de queimar a retina, o que pode decorrer dessa forma inadequada de acompanhar o eclipse? Quais são os tipos de danos, outros danos e sequelas que podem trazer rapidamente e a curto e a médio prazo, se não usar o equipamento adequado, doutor Ricardo? A causa principal é a queimadura da retina, chama queimadura actínica, que são queimaduras nas células que compõem a retina. Então, dependendo do tempo de exposição,
Você pode apenas ter uma sensibilidade, um dano superficial, mas você pode danificar, né, uma lesão mais séria, você pode danificar essas células que estão na retina. Então, essa é a principal complicação que tem, né? Porque mesmo tendo algumas estruturas no olho que diminuem um pouco a entrada da luz, né, mas o principal dano é a lesão nas células que compõem a retina. E são as células que captam a luz. A gente tem que proteger essas células. Não se deve, né, olhar, né? Aí algumas pessoas perguntam: posso olhar 1 segundo? Posso olhar 3 segundos? Quanto tempo eu posso permanecer? Então, assim, cada pessoa tem a sua estrutura de células. Então, a gente não tem um tempo de exposição adequado. Pode ser 1 segundo, 3 segundos, 5 segundos. Então, cada pessoa tem a sua estrutura ocular. Então, a gente não orienta porque não dá para especificar de cada pessoa. Então, a gente orienta que tenham os cuidados, que usem esses protetores para não ter esse dano, principalmente em crianças, né? Crianças, a gente tem que ter muito cuidado, porque criança, às vezes, não tem um conhecimento, né? Não tem essa... E são curiosas, as crianças têm uma grande curiosidade em observar as coisas, então, cuidado com as crianças, que são danos irreversíveis. Doutor Ricardo, dependendo do dano, pode levar à cegueira, não é isso? Pode sim, porque, como eu falei, nós temos uma visão central e a visão periférica. Então, quando você olha diretamente para o Sol, né, então a gente está usando essa visão central, que é a nossa visão principal, que é a visão de detalhe, de cores, né, de definição. Então, as células, numa estrutura chamada de mácula, que é a parte da visão central, a parte da retina, que é responsável pela visão central, então pode danificar essas células que estão na mácula e queimar. Então, são células nervosas. Então, são células que você não vai ter reposição dessas células. Você não vai trocar cirurgicamente essas células. Então, são danos permanentes. Então, você tem que preservar ao máximo possível para que essas células não sejam danificadas.